A história que vocês vão ouvir agora é uma história bem bacana. Muito mais que uma história de motivação, a história da Valéria é uma história de superação, né? Meu nome é Dr. Paulo, eu trabalho com nutrologia médica, atendo na cidade de Curitiba e também em Ponta Grossa. Quando eu me formei, eu sabia que eu queria mudar a vida das pessoas para melhor. Só que eu não sabia a melhor maneira de fazer isso. Eu queria encontrar dentro da medicina uma área que pudesse cuidar tanto do corpo das pessoas quanto da mente das pessoas. Então, através disso, eu encontrei a nutrologia. Eu percebi que muito mais do que você fazer uma cirurgia e mudar o seu corpo, é importante você mudar também os seus hábitos alimentares, você mudar a sua mentalidade, principalmente o seu estilo de vida. Então, a partir de agora, eu vou deixar com vocês um pouquinho a Valéria falar. Vamos lá, Valéria. Oi, meu nome é Valéria e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história aqui com o Dr. Paulo Lara. Então, quando eu procurei o Dr. Paulo Lara, ano passado, eu tava numa situação meio difícil, né? Bem gorda, depressiva, né? Tinha uma compulsão alimentar ali forte. E eu fui atrás dele porque eu comecei a ver os resultados dele na internet e eu vi que era bom mesmo, então eu queria isso pra mim. Só que quando eu cheguei lá eu vi que não tinha muito milagre, né? Que eu tinha que me esforçar um pouquinho. Então, assim, a gente começou com alguns exames, né? Ele me pediu vários exames. E eu ali na esperança de ter alguma coisa errada que justificasse a minha gordura, né? Uma tireoide, sei lá o que, pra mim achar que não, que eu não tava fazendo nada errado, que eu tinha algum problema. Mas eu não tinha nada, não deu nada de errado nos meus exames, estava tudo bem. Então, a gente conversou e ele me propôs uma dieta, né? E alguns manipulados para ajudar a acelerar o meu metabolismo. Na época eu não podia fazer exercício físico porque eu passei por algumas cirurgias e em consequência disso eu ainda não estava liberada para fazer atividade física, né? Então eu comecei com a dieta. No começo assim foi bem difícil. Eu entrei em abstinência total, assim, parecia uma drogada atrás de comida. Queria comer até reboco da parede, mandava mensagem para ele desesperada que não estava conseguindo. Mas assim, depois de um mês mais ou menos, que aí eu vinha me pesar e comecei a ver os resultados, eu comecei a me animar, né? Então assim, o que eu posso contar pra vocês que não foi nem um pouquinho fácil. Eu acho assim que a pior coisa é você ser viciado em comida, igual eu era, porque tudo que eu fazia na minha vida estava relacionado à comida. Se eu tava feliz, eu comia, se eu tava triste, piorou, aí eu comia mais ainda. Se acontecia alguma coisa comigo, eu comia. Então tudo era na base da comida. E tirar isso foi muito difícil, né? E assim, eu não conseguia no começo fazer a dieta correta. Então, uma coisa que ele sempre me falou e que eu agradeço muito é que assim, se hoje eu não conseguir fazer tudo certo, amanhã é outro dia, bola pra frente e amanhã começa tudo de novo. Então foi assim, aos pouquinhos eu fui conseguindo manter a dieta, tomando os remédios certinho e os resultados foram vindo. Quando deu acho que uns 4 meses de dieta, eu recebi alta dos meus médicos lá, do ortopedista e tal, e pude voltar a fazer os exercícios físicos, né? Aí deu mais um up na vida, né? Junto com a alimentação, acompanhamento do Dr. Paulo, mais exercício, veio os resultados mais visíveis daí, né? Porque eu perdi muita massa muscular nesse período também, então com os exercícios eu consegui recuperar um pouco. E assim, hoje eu tô muito feliz porque eu tenho uma outra vida. Quem me conhece sabe que antes de conhecer o Dr. Paulo, eu tava depressiva, bem gorda, assim, não via muito. Já tinha tentado várias outras coisas para emagrecer, mas nada tinha dado muito certo, né? Eu acabava engordando tudo de novo. E quando agora eu me olho no espelho, eu vejo outra pessoa, assim.
é um ânimo diferente, é um bom humor, é conseguir fazer um almoço, uma comida mais saudável, é não colocar mais as minhas emoções em cima da comida. É até emocionante, né, de falar, porque as pessoas não imaginam o quanto que é difícil e o quanto que é sacrificante e o quanto que depois que você olha para trás e vê tudo que você conquistou e tudo que você passou e como que você tá hoje, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Assim, o Dr. Paulo, ele foi muito mais que um nutrólogo, ele foi um amigo, ele foi um psicólogo muitas vezes, e assim, muito mais que passar uma dieta para mim e uns remédios para mim me olhar no espelho e me achar um pouco mais bonita, ele mudou minha maneira de pensar. De como eu vejo a vida, de que eu ia conseguir. Sabe aquela pessoa que olha para você e fala, olha, não desista, que vale a pena, você vai conseguir. Acho que no começo nem ele colocava muita fé em mim, mas assim, depois de um tempo eu consegui captar tudo aquilo que ele queria me passar. Então, o que eu posso contar para vocês hoje é que a minha vida é outra, né? E mais que motivar vocês, incentivar, assim, contando um pouco da minha história, de quantos quilos eu perdi e tal, eu queria mostrar para vocês que é possível. Porque, assim, eu não seria exemplo para ninguém aqui. E se não fosse ele, se você não vai atrás de uma pessoa que te ajude, que realmente se importe com você, que você não seja mais um paciente ali na frente dele, contando e chorando os problemas. Então, vale a pena você começar e vale a pena você persistir, né? Não é fácil, mas aos pouquinhos os resultados começam a aparecer e você vai ver que vale a pena todo aquele sacrifício, toda aquela choradeira e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Obrigada. Então, pessoal, vocês puderam ver aí o depoimento da Valéria, né, minha paciente. O tratamento dela durou cerca de 1 ano, certo? Então, durante esse tratamento, vocês puderam perceber que as coisas não foram fáceis, né? Eu nunca prometo facilidade para os meus pacientes, mas o que eu digo é que sim, vocês vão melhorar muito a sua saúde, sua cabeça, o modo como você se enxerga. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque saúde não é só você ter os exames laboratoriais dentro dos limites, saúde não é só você comer corretamente. A saúde, ela é um conjunto de fatores, certo? Para te levar mais longe, mas para você chegar mais longe, você também tem que estar se sentindo feliz. Você tem que estar satisfeito com o seu corpo, com a sua mente. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Aqui eu vou responder algumas dúvidas muito frequentes que fizeram para Valéria, tá? Em relação ao processo de emagrecimento que ela teve. A primeira dúvida: doutor, é preciso usar medicamentos tarja preta para conseguir esse nível de emagrecimento? Então vamos lá. Os medicamentos tarja preta, por exemplo, a sibutramina, a anfepramona e o femproporex, né, que são medicamentos receitados com receita azul B2, que a gente fala, nem sempre é necessário para esse tipo de tratamento. Tanto que no caso da Valéria, a gente não precisou utilizar, certo? Geralmente esse tipo de medicação ela é utilizada como última opção, tanto que eu, pessoalmente, não sou muito a favor de usar esse tipo de medicação. Eu realmente só deixo para os últimos casos, certo? No caso dela, não foi necessário. Então, esses medicamentos, eles têm sim indicações, mas o grande problema, o meu grande medo é o efeito rebote que isso vai poder dar lá na frente. Porque é muito fácil a gente conseguir perder o peso. O mais difícil é a gente conseguir manter essa perda de peso. E às vezes, ocasionalmente, isso acontece usando esse tipo de medicação, né? É claro que, dependendo do paciente, se for necessário, nós vamos sim utilizar esse tipo de medicação, mas não é para todo mundo, tá bom? E na grande maioria dos casos também a gente não precisa se utilizar desse tipo de remédio. Uma outra dúvida que é bem comum é: em quanto tempo eu vou obter o meu emagrecimento, eu vou obter uma mudança no meu corpo, né? Isso varia muito, pessoal, de paciente para paciente,
Mas o ideal é que dentro dos 3 primeiros meses você já comece a ver uma mudança no seu corpo, tá? Uma mudança tanto em relação à diminuição da gordura, à manutenção e até ao ganho de massa muscular. E é importante que a gente trabalhe de maneira individual, com vários protocolos. Cada paciente é de um jeito. Não adianta eu falar para você tomar um medicamento se não é aquilo que o seu corpo está precisando naquele momento, né? Outra pergunta bem bacana é como funciona a dieta nisso tudo. Na verdade, assim, a dieta ela é basicamente prescrita por nutricionistas. O que eu faço muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma dieta, é uma reeducação alimentar. Eu ensino você a comer, né? Eu ensino o quanto você pode comer por dia, o que você tem que comer por dia, quais os melhores horários para você comer por dia. E a gente vai sempre mudando isso daí. Depende muito de qual período, de qual protocolo que você se encontra. Ninguém consegue viver de dieta, né? A dieta é um período, digamos assim, e a gente tem que estar sempre mudando, porque o nosso corpo também vai estar sempre mudando. O nosso corpo, ele tende a homeostase, ele não quer mudanças radicais. Então, por isso, a gente precisa de tempo e a gente precisa conseguir determinar o que está acontecendo em cada fase do seu corpo para que ele perca peso, né? O nosso corpo trabalha com estímulos e nós temos que descobrir qual estímulo está faltando naquele momento para um emagrecimento efetivo. Agora, pessoal, em relação a algumas dicas para começar e não desistir. Eu queria mais uma vez dar os parabéns para a Valéria porque ela não desistiu, né? A história dela, como eu falei, é uma história de superação. Eu queria falar para você que não é fácil, tá? Muitas vezes você vai enfiar o pé na jaca, você vai sair da tua alimentação, isso é normal. Você é um ser humano. O que eu sempre falo é que se você conseguir manter pelo menos 80% daquilo que a gente combina, você vai ter resultados muito bons, né? Mas se você quiser viver a vida fazendo festas, esqueça, isso não é para você. Então muitas vezes a gente tem que mudar aqui dentro antes de conseguir mudar o nosso próprio corpo, tá bom? Uma pergunta bem bacana que todo mundo costuma fazer é: exercícios físicos são obrigatórios para emagrecimento? A resposta é não. Tá? Você achou que eu ia falar que sim, né? Mas a resposta é não. A gente consegue fazer o emagrecimento acontecer mesmo sem exercícios físicos. Não estou falando que exercícios físicos não são importantes, tá? Mas em um primeiro momento a gente consegue sim fazer o paciente emagrecer sem realização de exercícios físicos. Os exercícios físicos, eles são muito importantes, é claro, para a sua saúde, para a manutenção dos níveis de colesterol, de glicose no teu corpo, de insulina. Então, eles são muito importantes principalmente para evitar o efeito sanfona, né? É também um estímulo para liberar endorfina, para você se sentir bem e para você conseguir fazer essa caminhada a longo prazo. Então, é muito comum, isso eu percebo na prática, que os meus pacientes, eles não fazem exercícios físicos nos primeiros meses, mas assim que eles começam a perder peso e começam a gostar mais do próprio corpo, eles começam a buscar academias, eles começam a buscar exercícios físicos. Isso é muito mais comum do que você imagina. Então a resposta é não. Em um momento inicial, não precisamos fazer exercícios físicos para conseguir o emagrecimento, embora os exercícios físicos sejam sim uma coisa muito boa para a nossa saúde. Uma última pergunta, uma última dúvida que me foi feita. Doutor, como que funciona esse efeito platô? Tá, o que é primeiramente o efeito platô? O efeito platô nada mais é do que um período do que o nosso corpo entra em uma adaptação que ele não quer mais perder peso, né? É como se o nosso corpo entendesse o quê? Eu tô provavelmente doente, tô perdendo muita gordura que é fonte de energia, então meu corpo tá perdendo muita energia, tem alguma coisa errada, né? Se tem alguma coisa errada, o nosso próprio corpo ele tem mecanismos para detectar isso daí e para parar essa perda de gordura. Por isso eu sempre falo, jejum e jejum intermitente não é uma estratégia inteligente, porque se você for olhar nos livros de bioquímica, tanto o jejum quanto a doença dá esses estímulos para o nosso corpo. Estímulo que eu digo é de pare de perder gordura. Geralmente, quando você faz um jejum intermitente, você acaba perdendo gordura não pelo jejum em si, mas porque as suas calorias do dia foram diminuídas. Mas você pode muito bem manter essas calorias comendo de maneira adequada, comendo proteínas, comendo lipídios, comendo carboidrato. É só você procurar um profissional que saiba o que está fazendo,
certo? E para vencer esse platô, doutor, o que eu tenho que fazer? Depende muito. A gente tem que descobrir o que está causando esse platô, né? Muitas vezes é o próprio tempo, né? A gente precisa dar tempo ao tempo para o nosso corpo se adaptar. E muitas vezes também a gente tem algum distúrbio hormonal, a gente pode estar com algum problema na tireoide, algum problema de testosterona, de estrogênio, progesterona, pode estar usando algum medicamento para ansiedade ou para depressão ou próprio anticoncepcional que esteja impedindo essa perca de gordura, né? Então por isso é tão importante a anamnese, por isso é tão importante vir para a gente conversar, bater um papo e saber exatamente onde que a gente precisa melhorar. Feito? Então, mais uma vez, eu sou o Dr. Paulo Lara, trabalho com nutrologia, sou médico, trabalho em Ponta Grossa e Curitiba. Espero que vocês tenham ficado felizes em ver o desenvolvimento da Valéria e espero muito que isso tenha servido para você também como fonte de motivação. Um grande abraço e fiquem com Deus.